Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram. É novo? Seja muito bem-vindo. Nós temos um curso completinho a respeito da nossa querida e amada Umbanda. Começamos lá no vídeo mais ou menos número 3. Um é uma live introdutória, 2 também, e aí no número 3 em diante nós começamos a tratar dos assuntos relativos à Umbanda. Vamos falando então como é que surgiu a Umbanda, diferença da Umbanda para o Candomblé, as entidades que se manifestam na Umbanda, os orixás masculinos e orixás femininos. Dá uma maratonada nesses vídeos, tá lá do 3 até o 40. A partir do 41 em diante, nós falamos de questões, dificuldades, perguntas que surgem para os médiuns, não só aqueles iniciantes, mas também aqueles mais experimentados. Então, não esquece, eu vou pedir para você deixar o seu curtir, porque você acaba esquecendo, deixa o seu joinha, compartilha aí com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Hoje o tema do nosso vídeo, atendendo a pedidos dos meus seguidores, né? Pediram: Marcelo, fale um pouco da morte para a Umbanda. E aí todos nós estamos ainda muito mexidos, desolados, tristes, né? Por com essa morte repentina da cantora Marília Mendonça, uma cantora muito nova, cerca de 26 anos, né? E que abalou todo o Brasil. Mas será que a morte acontece por acaso? Será que a morte acontece por acidente? Não, meus irmãos, não existe acidente, né? Para Umbanda, para o Candomblé, né? Para o Candomblé, a ideia é de que Iku, que é a morte, é um orixá, e ele vem então levar a pessoa no seu tempo certo. Então a pessoa tem o tempo certo, aconteceu aquele dia, é o dia que ela tem que morrer, é Iku que vem então levar esta pessoa, levar embora, tá? Fazer a sua passagem, como dizem os espíritas. Mas, gente, será que morte é contrário de vida? Eu vou esclarecer um pouquinho, utilizando, claro, da sabedoria e dos ensinamentos que os Exus, aqueles que trabalham comigo, me passam. Ou seja, com a sabedoria de Trancar a Rua das Almas e com a sabedoria de Malandrinho das Almas. Então vamos lembrar um pouquinho daquele Itã, meus irmãos? Aquele Itã dos rapazes que estavam, né, no meio do campo fazendo o seu plantio, quando passa uma pessoa e os cumprimenta gentilmente. Ele estava com um chapéu que de um lado era vermelho e de outro lado era branco. Ora, então, um pergunta para o outro: mas quem é este cidadão muito educado? Ele diz: não, este cidadão muito educado eu não conheço. Mas você reparou que ele estava usando um chapéu vermelho? Não, de forma alguma, ele estava usando um chapéu branco. Então ele era branco de um lado e vermelho do outro. Aquele que estava do seu lado direito olhou uma cor e aquele que estava do lado esquerdo olhou outra cor. E os dois passaram então a se discutir e a brigar se o chapéu era vermelho ou se era branco. E vejam, meus irmãos, na realidade, os dois estavam errados. O chapéu não era branco, nem era vermelho. Ele era branco e vermelho. Ora, e até os malandros que usam branco e vermelho
são considerados um tanto contraditórios. É verdade. O preto e o branco, meus irmãos, são opostos? Não. Aparente contradição, aparente oposição. Por quê? Você pega aquele catavento, né? Você girar aquilo, tem várias cores. Se você girar, ele vai ficar branco. Ou seja, então o branco contém todas as cores. Então, branco não é oposição, não é oposição, tá bem? De preto. Ah, mas Marcelo, luz e trevas não são opostos, tá? A luz é a luz, as trevas é ausência de luz. Não quer dizer que seja oposto. Vamos parar com essa questão de dualidade. E onde eu quero chegar? Calma, eu vou lá. Quando a pessoa desencarna, o que acontece? A pessoa desencarnou, morreu. É claro que Iku é o responsável por trazer a morte. Dizer, olha, acabou, tá? A sua experiência carnal acabou, se finda neste momento. Então é preciso proceder o desligamento. Então a carne que veio do barro, e vocês sabem dessa história, porque é Nanã que empresta o barro, e Oxalá então dá o sopro divino, e esta pessoa então passa a viver. Então Nanã quer de volta a sua matéria. Então é preciso devolver à terra, a Nanã, a matéria que ela emprestou para fazer o homem. E o espírito? O espírito então é encaminhado por Obaluaê. Claro que também por Yansan, porque Yansan é quem guarda, é quem controla os eguns. Muito bem, e para onde esse espírito vai? Esse espírito ele vai seguir para uma preparação. Ele fica dormindo por algum período, tá? Ele não desperta, o chamado despertar da morte, demora algum tempo, e aí depende de cada caso, depende de cada espírito, que aí então ele toma consciência de que ele não se encontra mais encarnado, que houve o desencarne, e aí ele vai então prosseguir na sua senda evolutória, que pode ser voltando a encarnar ou não. Muitas vezes não será mais necessária a reencarnação, tendo em vista o quê? A evolução daquele espírito. Então ele vai trabalhar no campo astral, evoluindo, e não há evolução sem caridade. Então a única forma desse espírito continuar evoluindo é prestando a caridade. Mas aí eu volto nesse assunto. Mas quer dizer que o preto não é contrário do branco? Não. A luz não é contrário das trevas? Não. Exu é um ser de luz que trabalha nas trevas? Sim, perfeito. O branco, então, não é contrário de preto, e a morte, meus irmãos, não é contrário de vida. Como assim, Marcelo? Existe vida antes da morte? É assim que nós interpretamos, não é isso? Você está ali em espírito aguardando a oportunidade para reencarnar, para que possa então continuar na sua evolução. Existe vida encarnada, vida antes da encarnação, vida encarnada e vida após o desencarne. Então não é vida e morte, é vida antes do encarnar, vida durante o encarnar e vida após o desencarne. Tudo é vida. Por isso é que se diz que o espírito ele vai fazer uma
passagem. Ele vai voltar para sua pátria espiritual, para o seu estado, que é o estado perene, ou seja, eterno, porque nós somos, na realidade, espíritos encarnados. Nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos esquecer isso de vista. E é claro, se ele tiver maior evolução, ele então não vai ser necessário reencarnar para continuar sua evolução, tá? Então, morte, meus irmãos, não é morte. Não é finado. Finado é a ideia do católico, que é fim. Terminou, acabou, o sujeito vai para o céu ou vai para o inferno. Para nós, umbandistas, para os espíritas, não. Não existe finado. Não se finda com a morte. Muito pelo contrário, se dá continuidade. Por isso que é uma passagem de um estado encarnado para o desencarnado. E claro, todos nós vamos nos reencontrar um dia quando desencarnados. Claro, evidente. Vamos reencontrar as pessoas que nos foram caras, que nos foram parentes, que estão desencarnados. É claro, se já tiver encarnado, você não vai encontrar com o seu parente. Você pode até ter permissão de se comunicar com ele, permissão de ver como ele está, mas não vai se comunicar se você estiver desencarnado e o seu parente já encarnado, seguindo a senda evolutória. Então, meus irmãos, nós devemos realmente ficar tristes, claro, evidente, porque o luto existe, o sentimento de perda, mas não é uma perda, é apenas uma passagem, é retorno para o estado espiritual. Claro que nós devemos respeitar este luto, mas ele não pode ser eterno. Nós não podemos ficar eternamente em luto pela perda de um de nossos parentes. Por quê? Porque nós acabamos prendendo este parente neste plano terreno e dificultando a sua evolução, que ele siga a sua missão. Então, é assim, quando nós pensamos em parentes falecidos, nós temos que ter saudade. Sim, saudade é o amor que fica. O parente fez a passagem e nós temos saudade. Lembramos com felicidade dos momentos que convivemos, dos momentos bons que desfrutamos. Jamais devemos pensar com tristeza, com falta de alegria. Por quê? Porque isto pode atrapalhar a evolução do espírito que já desencarnou. Então, é claro que você vai sentir a morte de um parente. Você tem todo o direito do luto, como todos nós sentimos a perda dessa cantora tão querida que é Marília Mendonça. Mas nós não podemos viver eternamente no luto. Nós temos que sair do luto e ter saudade, sim, mas não tristeza. Deixar seguir, deixar que o desencarnado siga o seu caminho, siga a sua evolução, permitir, né, que isto aconteça, levar com mais leveza, porque não é morte, não é fim, é apenas uma mera passagem, da qual todos nós temos certeza que vamos enfrentar um dia. Axé, meus irmãos, que Oxalá abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Espero então ter atendido o pedido de vocês que queriam um vídeo falando a respeito da morte. Curte aí se você não curtiu, esqueceu de curtir no começo, compartilhe este vídeo com outras pessoas
para que tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal e cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, meus irmãos, que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre.